Amigos queridos, nesta manhã feliz de nossas vidas, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos entrarmos no diapasão do seu Evangelho, nas sublimes vibrações do seu amor, que hão de nutrir os nossos espíritos carentes do fluxo divino, necessitados da misericórdia de Deus, unidos pelos sentimentos legítimos da fraternidade. Queremos somar as nossas parcas possibilidades no conjunto da obra, pequeninos que nos reconhecemos ser. Aqui estamos em nome de Jesus, oferecendo o que trouxemos de melhor em nós, uns em benefício dos outros, para que a nossa jornada na Terra seja pautada no bem constante. Jesus, amado Mestre, ensina-nos a servir em seu nome. Onde quer que estejamos vivendo daquilo que já cala fundo em nossas consciências. Assim, amigos queridos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã sob a tutela espiritual desses amantíssimos benfeitores espirituais responsáveis por este Evangelho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nesse capítulo nós estamos mergulhados na lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa alusão de Lázaro a esse momento de que, para que nós possamos viver a lei de amor, nós temos que resolver as questões difíceis que trazemos na nossa personalidade. E essas questões, essas características, esses traços, essas experiências equivocadas com as leis e que aguardam que nós façamos novas construções, vai minimizar a expressão aguda dos nossos traços doentes, para que prevaleça em nós os conteúdos perenes milenares do Espírito que estão na nossa identidade espiritual. São os tesouros inalienáveis, são os sentimentos bem estruturados em nós, que por algum tempo ficam latentes, obscurecidos pelas nossas más paixões, pela nossa intemperança. E quando nós cedermos esta agudeza de personalidade em detrimento do que já possuímos, de sentimentos nobres, e se de todo ainda não os possuímos, que nós possamos empenhar nos exercícios diários dos relacionamentos desafiadores, para que cresçam em nós a possibilidade da renúncia, a possibilidade da indulgência, a possibilidade feliz de nos amarmos como irmãos. E então, o que nós estaremos amalgamados em sentimentos brandos e pacificados coletivamente, formando o cortejo dos verdadeiros cristãos na Terra,
aqueles que aprenderam a se amar como Jesus nos tem amado, aqueles que renunciaram ao seu ponto de vista para que a lei de Deus prevaleça e não o nosso foco acanhado de ser. Feliz aquele que, ultrapassando essa chamada humanidade, vive no mundo com o pensamento espiritualizado, sem se deixar arrastar pelas seduções do mundo, sem se deixar corromper pelas emoções que nos geram prazeres mórbidos. Este ama com pleno amor seu irmão em dores. Amar o irmão em dores não é comportamentos externos sociais, como temos feito até hoje. É de sentimento interno, para que o nosso sentimento, o mínimo que possa ser, a lente de esperança àqueles caídos. Infunda nos corações tristes a esperança de progresso. Sinta que mãos amigas se estendem para socorrê-los, que jamais se sintam sós. E é por isso que feliz aquele que ama, porque o que verdadeiramente ama não fica preso nas pequenas angústias nem nas misérias do corpo, porque sabe, sente e vive em si que são circunstâncias reencarnatórias necessárias no processo evolutivo, que se nos fosse tirado todos os embates, nós estaríamos na estagnação completa. Nós somos esses espíritos ainda bastante retardatários na evolução, que precisamos do aguilhão, né? O aguilhão que vai realmente acionar a nossa consciência. Nós precisamos de desafios, nós precisamos de testemunhos, porque até os primeiros cristãos precisaram de imolar-se para testemunhar o sentimento feliz do verdadeiro cristão, né? Quando diz vive, como que transportado para fora de si mesmo, né? Já não está mais nesse mundo, está encarnado, mas o seu campo mental já é do mundo dos espíritos. Então, por isso que quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Jesus acrescentou o amor, que já era uma ancestralidade, esse conceito de amar o Deus sobre todas as coisas, nas religiões vigentes no planeta, e nos povos antigos, o amar o próximo como a si mesmo já era um conceito que os prepostos de Jesus, milênios antes da sua vinda, já vieram implantar na consciência dos homens. Mas o que foi mais revolucionário na lei do amor, que fez mesmo estremecer a todos, quando além de amar aqueles que já amamos, aqueles que nos são próximos, Jesus disse: amai os vossos inimigos. Essa expressão do amor foi muita surpresa para os cristãos da época, que causou espanto e indignação na grande maioria, e que aos poucos foram compreendendo nas peregrinações de Jesus o que era estar com aqueles contrários ao bem e à verdade, e compreendê-los no seu tempo evolutivo, e respeitá-los, e silenciar diante das injúrias. Então, vamos nessa linha de pensamento de como nós vamos apequenar o nosso ponto de vista, as nossas imperfeições. Tem uma lição no Pão Nosso que diz assim: em espírito, mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, viverás. Então, vamos traduzir: se para eu viver como espírito, eu preciso dar prioridade à espiritualização da minha existência, sem sair das responsabilidades do homem encarnado. Responsabilidades sociais, trabalhistas, familiares, todas as leis sociais que regem a humanidade da Terra, toda a moral que rege a humanidade da Terra, sem deixar isto, mas vivendo na Terra, em experiências terrenas, vivendo como espírito. E isso é o estágio que todos nós gostaríamos de chegar. Então diz Emmanuel: quem vive segundo as leis sublimes do espírito
respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Nós estamos com os pés no campo material, mas a nossa mente já está vivendo segundo as leis sublimes do Espírito. Esses que assim vivem, respiram em esfera diferente do campo material. É como se nós estivéssemos no mundo, mas com a vibração um tom acima da ganga das más paixões, dos arrastamentos do mundo, da moral social, dos costumes vigentes, né? Então, o quanto nós precisamos nos empenhar em estarmos vivendo as questões dos sentimentos, as questões da moral consciencial, as questões do bem constante para que a gente possa viver como espírito. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. O tempo que nós estamos encarnados, amigos, é tão precioso, que se nós pudéssemos avaliar essa linha de tempo e espaço, nesse período reencarnatório onde nós estamos, nós estaríamos muito mais lúcidos no aproveitamento do tempo, naquilo que é útil para o progresso do espírito. E quanto tempo a gente se demora em questões que não vão nos acrescentar nada no processo evolutivo, absolutamente nada, e nós ficamos no entretenimento, né? Abastecendo o que no entretenimento? A personalidade, que vai buscar aquelas situações que encontram ressonância no seu mundo íntimo, né? Então, o tempo e o espaço precisam ser revistos para nós. Quando nós não temos tempo para o próximo, é porque estamos com muito tempo dedicado a coisas que não são relevantes ao nosso progresso. E nós ainda não sabemos equacionar esse tempo devidamente, né? Vamos entender isso. O vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado, que não deve menosprezar. Como que a gente sabe que as nossas emoções estão corrompidas, né, pelos prazeres mórbidos? É exatamente no como eu aproveito o meu dia, minha hora, minha vida, tempo para que eu quero ter, né? E nós temos um incentivo no comportamento social hoje, que é o entretenimento, né? Tudo nas mídias é para entreter alguém, quase que de forma alienante. Então, encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento, né? As pessoas, figurativamente, né, chegam no primeiro dia de trabalho fazendo conta dos feriados e das férias, né? Porque isso mostra ainda no perfil dos humanos da Terra que a lei do trabalho não está construída, não há construção na lei do trabalho. Então, por isso que é a primeira lei depois da adoração, porque sem essa lei se instalar no campo mental do espírito, não viveremos a segunda, terceira e todas as leis. Não há possibilidade. Olha que interessante, o carro-chefe das leis de Deus chama lei do trabalho. Por quê? Porque ainda não nos compõe. A gente pensa que trabalha muito, a gente pensa que faz, mas na verdade, talvez não façamos aquilo a que viemos, né? Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Então, diante das pessoas muito atormentadas, que campo de trabalho eu tenho com esse espírito? Eu nem preciso sair do meu ambiente para ir ao encontro daquela possibilidade de espiritualizar a minha existência, de apequenar a minha personalidade, de fazer valer os meus melhores sentimentos. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Então, descobre possibilidade de serviço nos atormentados. Nas dificuldades e aflições do caminho,
é que nós vamos angariar recursos à própria iluminação. Porque o recurso do Espírito não é uma dádiva, é uma construção. Nós construímos recursos. E se não fossem as situações desafiadoras, nós não os teríamos. Ainda assim, o roteiro é: vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Aquilo que nos são outorgados, sejam bens materiais, sejam situações de responsabilidade social, responsabilidade política, responsabilidade profissional, aquilo são situações provisórias para eu adestrar a minha inteligência múltipla e angariar recursos de experiência. Mas aquilo não nos pertence. Passa como uma nuvem. Passa como uma nuvem. O que o Espírito retém em si são as suas experiências divinas. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento com as obrigações da sementeira. Todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Nós estamos falando como é que o Espírito vai se libertar das amarras da sua personalidade. E aqui é um roteiro de como isso é possível ser feito nas circunstâncias do nosso dia a dia. Como é possível eu apequenar essa personalidade tão proeminente em detrimento do bem do próximo, né? Estar atento às obrigações, às responsabilidades, o devotamento às questões que nos foram confiadas, mas sabendo que tudo é provisório. Porque o que é definitivo é o que eu levo comigo como experiência redentora. E finalizando, usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. É a única coisa que nós podemos dizer: isto é meu. Meus sentimentos no coração e valores morais na consciência, onde quer que estejamos. Portanto, bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Nós estaremos falando muito o que é mesmo viver em espírito. É viver segundo a consciência. É viver na plenitude da identidade espiritual. E não mais no personalismo que nos é característico, né? Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar, porque a desencarnação, para espíritos assim, passa a ser um contínuo. Deixamos as vestes carnais e continuaremos na mesma proposta. Porque o que será de nós no mundo espiritual? O mesmo que fazemos aqui, só que lá com responsabilidades que às vezes aqui não abraçamos. E arcaremos com a consequência disso. Mas o espírito que agiu na sua existência com retidão, ele deixa o corpo e continua, depois de uma breve transição de adaptação à realidade do mundo mais quintessenciado, ele continua fazendo o quê? O que é da sua índole, o que é da sua verve, o que é da sua predisposição. Onde quer que ele se encontre, vamos supor que estejamos junto de espíritos muito sofredores quanto nós mesmos, né? Numa região muito infeliz que nos é própria, o que faremos nessa região? Vamos fazer evangelho, vamos conversar sobre a dor do outro, vamos nos irmanar para nos socorrermos mutuamente, porque a vida foi pautada nisso. E é isso que nós continuaremos. Então, vamos refletir sobre isso. Todos nós sabemos quão importante é nós adquirirmos esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Porque sabemos que o conhecimento, ele melhora muito e muitíssimo o nosso raciocínio, expande a nossa inteligência.
Mas o conhecimento, irmãos, não nos converte. O que nos converte é o sentimento, é o coração. Então, nós estamos estudando, nós estamos falando, nós estamos buscando esse entendimento, mas não é o que sabemos isoladamente que vai nos tornar melhores, mas é o que sabemos e o que sentimos daquilo que sabemos. Então, muitas vezes no Evangelho, nós precisamos lançar mão de alguns esclarecimentos que são esclarecimentos desse conhecimento profundo que a doutrina espírita nos traz. Mas que nós não fiquemos presos nessa ideia de aquisição do conhecimento. Então, vamos ler essa frase de novo que a Célia trouxe para nós, que está na lei de amor. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Essa frase, ela é de uma profundidade espetacular, porque a doutrina espírita, no seu Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, fala bastante para nós a respeito do panteísmo, né? Que nada funde com nada. Então, o que será que Lázaro quer dizer com a fusão dos seres? Que ideia é essa, né? Então, para que a gente possa aprofundar nesse tema, nós temos que buscar entender o que seja a personalidade. Não é objeto de maneira nenhuma nós estudarmos a personalidade no Evangelho, né? Mas alimentar o nosso campo mental do que seja, de uma ideia do que seja isso, vai nos auxiliar ao entendimento mais profundo dessa frase. Então, nós trouxemos um comentário de Emmanuel, que está no Consolador, na questão 211, em que é feita uma pergunta assim: como compreender a noção de personalidade? Né? Como que é que os espíritos entendem isso, a noção de personalidade? Então vamos ler esse trecho e fazer um breve comentário. A compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada dos seus legítimos valores. Pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. E aí nós tomamos a liberdade de acrescentar outras áreas do conhecimento humano, né? No mundo das letras, no mundo da arte, no mundo da ciência, no mundo da religião, no mundo da filosofia, no mundo da tecnologia, em todas as áreas do saber humano. Então, personalidade não é isso. E ele continua: esses espíritos que confundem o que é personalidade, entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia, de contradição na palavra, sempre pronta para criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação. Então, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizer assim: não, mas eu tenho personalidade. E aí, esse eu tenho personalidade, quantas vezes nós nos indispomos, nós rompemos relacionamentos
que são muito significativos para nós por conta da nossa, entre milhões de aspas, personalidade, que na verdade não é a personalidade. Ponto de vista não é personalidade. Pensamento também não é personalidade, né? Ponto de vista é pensamento. A Célia está colocando ponto de vista é pensamento. Então, nós nos confundimos muito com as palavras e damos nome para aquilo que pensamos ser uma coisa, damos nome de outra coisa. Então, daí a importância de nós estudarmos esse conceito, sem nos distanciarmos do sentimento, para não ficar um cientificismo doutrinário, né? Mas que nós possamos compreender isso com o coração. E ele continua: outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notariedade, em falsos triunfos, porque exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Poucos se lembram dos bens da humanidade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Olha a importância disso, né? Verdadeira edificação do homem. Essa edificação é a edificação espiritual. Independente das nossas religiões que abraçamos, nós precisamos ser espíritos espiritualizados, como a Célia colocou hoje para nós. Todos nós sabemos que há espíritos religiosos que não são de maneira nenhuma espiritualizados, porque o ser espiritualizado, ele vive dentro de uma ética universal. O ser espiritualizado, ele compreende o seu lugar e o lugar de cada coisa que existe no mundo. Então, o fato de abraçarmos uma ideia, uma filosofia religiosa, não nos faz necessariamente espiritualizados. A espiritualização da existência é muito, 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 muito mais do que ter uma religião. Infinitamente mais. Então, é importante que nós possamos realmente refletir nisso que Emmanuel nos traz sobre a personalidade. Então ele fala: poucos se lembram dos bens da humanidade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem, porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo. Olha que espetáculo, né? A conquista da iluminação íntima vale tudo. E não há conquista da iluminação íntima sem um profundo entendimento sobre nós mesmos. Como funciona a nossa personalidade? O que significa isso para nós? Então, isso vale tudo. O espírito altamente dedicado ao entendimento do que seja espiritualizar a existência. Então ele continua, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Então, quando nós detemos o nosso pensamento nesse entendimento sobre a personalidade, vai ficando mais claro o que Lázaro quer dizer para nós no Evangelho com essa frase
A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, amanhã nós vamos dar sequência a esse pensamento para irmos ampliando essa noção de personalidade, essa noção desse aspecto do ser espiritual que somos, que é só um aspecto, e como isso, quando nós desenvolvemos essa espiritualidade, como essas personalidades, elas desaparecem para prevalecer o bem, a verdade e tudo aquilo que nós consideramos que seja o melhor para todos. Então nós vamos fazer a nossa prece e para que nós possamos iniciar o nosso dia amparados por tudo aquilo que acreditamos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria em nossos corações. Neste dia que se inicia luminoso para todos nós, em que somos visitados pelos nossos amigos espirituais, por aqueles que nos amam, que se aproximam de nós, estendendo suas mãos luminosas para nos auxiliar. Que nesta manhã estejamos vigilantes, que possamos, Senhor, nos entregarmos uns aos outros, para nos amar como Jesus nos amou. Que possamos nos lembrar do que viemos fazer na terra conosco e com aqueles que nos cercam. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta existência, pelos desafios do caminho, pelas oportunidades sublimes que temos de estabelecer em nosso íntimo esse roteiro luminoso que o Senhor nos apresentou como Evangelho. E nesta hora abençoada, sintonizados com o bem e com a verdade, rogamos ao seu amor que envolva nossos irmãos necessitados de amparo, que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que todos eles sejam visitados por esta equipe socorrista que nos envolve nesta hora. Que sobre eles possam descer as bênçãos do seu amor, pacificando seus corações, aliviando suas dores, despertando suas consciências. E assim, Jesus, nós queremos te rogar que, estando na pátria do Evangelho, na terra do Cruzeiro, possamos executar as nossas mínimas tarefas, aquelas que o Senhor nos ofertou como oportunidades redentoras aos nossos espíritos, e com isso nos tornarmos mais experientes no amor, Senhor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.